Eu tenho certeza que para muitas pessoas essa pergunta, tio, posso jogar? Traz várias lembranças e provavelmente fez parte da vida de muitos brasileiros. Isso acontece principalmente porque o Brasil é um dos países com menor renda e mesmo assim fica entre os países que mais consomem jogos. A gente se acostumou a ter consoles muito ultrapassados, mas que conseguiram marcar e muito a nossa vida. Como esquecer de clássicos como Mario, Sonic, Top Gear, Zelda, Pac-Man, entre outros, que fizeram parte da infância de várias gerações. Mas é claro que muitos de nós não tínhamos condições de acompanhar as evoluções da indústria dos games e só nos restava olhar pela vitrine das lojas ou torcer para algum amigo ou primo próximo ganhar um videogame e te chamar para jogar. Eu sou o Garcia e hoje eu quero contar para vocês como foi a minha experiência no mundo dos jogos e que, infelizmente, nem sempre foi só alegria. E se você nunca teve que pedir permissão para jogar algum jogo, acredite, você tem muita sorte. Essas últimas semanas eu fiquei um pouco pensativo e também me veio várias coisas do passado e isso me trouxe um sentimento muito grande de gratidão por tudo que eu conquistei até aqui. Então, de repente, uma pessoa que cai aqui no meu canal de paraquedas e olha para esse setup, esse monitor grande, né, algumas coisas que são bem caras realmente, tenho também aqui o setup todo branco que fica aqui ao lado, pode até pensar que foi sorte ou que foi, de repente, tudo muito fácil na minha vida, mas, na verdade, teve muitas dificuldades e eu não tô aqui nesse vídeo para falar que o meu passado, as coisas que eu passei foram melhores ou piores do que outras pessoas. Eu tenho absoluta certeza que depois de você assistir esse vídeo vão ter várias e várias pessoas aqui nos comentários contando um pouco da sua história com jogos, o que você teve que passar, muitas vezes situações bem chatas, eu tenho certeza. Eu incentivo você a deixar aqui nos comentários o seu relato, né, o que você passou e meio que desabafar, abrir seu coração, que é o que eu vou fazer nesse vídeo também. Mas basicamente eu tava jogando muito Final Fantasy VII, eu comecei pelo remake pro PlayStation 4, e aí eu comprei o Final Fantasy VII Rebirth, que é um lançamento, comecei a jogar demais também, ainda não finalizei, mas tá um jogo muito bom. Isso me animou demais, eu inclusive baixei o Final Fantasy clássico PlayStation 1, e cara, isso me trouxe várias lembranças. É um jogo que me marcou demais, né? Eu sei que talvez para algumas pessoas é um jogo que ele passou despercebido se você não gosta de RPG, mas para mim ele realmente entrou num momento assim que eu precisava jogar. E isso me levou ao objetivo desse vídeo, que é contar pra vocês um pouco de situações que eu tive que passar por ser uma pessoa que apaixonada por jogos, por tecnologia, mas que infelizmente, como a maioria da grande parte dos brasileiros, não tinha condições para comprar videogame, jogos, e por várias vezes eu tive que depender, né, obviamente, de alguém ali para me convidar para jogar, algum colega que tinha o videogame e, pô, vamos lá, vamos brincar junto, enfim. Então eu espero de todo o coração que eu consiga trazer para vocês um pouquinho desse sentimento que eu tive e quem sabe levar você para o passado. E se você hoje está passando por situações parecidas, se você está olhando tudo isso e um dia deseja, né, também ter um PC ou um videogame, fica até o final do vídeo porque eu espero de alguma maneira te ajudar e te animar e mostrar que calma, você vai ter o seu tempo e mostrar para você que tenha calma, que no momento certo as coisas vão acontecer. Isso se você, obviamente, se dedicar bastante por isso. Eu não sei exatamente em que momento da minha vida eu me apaixonei por jogos, mas eu acredito que foi por incentivo do meu pai, que ele também, né, gostava. Eu lembro que ele comprou um Dynavision. Eu não sei se foi um Dynavision, se foi um Master System, mas eu jogava demais com ele. Ele fala até que no começo eu meio que segurava o controle de cabeça para baixo, mas foram ali momentos bem especiais e infelizmente eu não tinha muitas condições para ter um videogame, então provavelmente se na época eu tinha um Dynavision, eu acredito que os consoles que estavam em alta devia ser o Super Nintendo, o Mega Drive, e logo em seguida também já lançou o Nintendo 64, e quando eu vi o Nintendo 64 foi na casa de um primo meu, né, e eu fiquei maravilhado, aqueles gráficos quadriculados, o Mario, eu achei assim, a coisa mais incrível do mundo, né, aquele mundo 3D, é uma novidade muito grande. Lembro de ter jogado também Pokémon Stadium, se eu não me engano, que também foi um jogo muito legal, tava muito no hype Pokémon, então foi bem incrível. E também foi nesse momento que aconteceu algumas situações pela primeira vez que me deixaram um pouco triste, porque infelizmente, né, quando eu ia na casa do meu primo, eu sentia que eu não era tão bem-vindo assim, né? Já teve situações que meu primo não estava lá e por algum motivo, não sei, talvez meu pai foi lá, eu também estava de certa maneira, eu pedi pra jogar. E assim, você ouvir algumas desculpas, e quando a gente é criança, muitas vezes a gente não entende, mas hoje, né, olhando ali com uma visão diferente, eu vejo que muitas vezes era talvez
talvez receio de eu quebrar alguma coisa, ou sei lá, sabe, só talvez, não vai jogar e acabou. E tudo bem, né, até porque ninguém é obrigado a deixar você jogar. Mas isso aconteceu por várias e várias vezes, então eu nunca tive um Nintendo 64, hoje em dia talvez eu nem tenha como eu ter mais, mas isso aconteceu por outras vezes. Inclusive eu tive muita vontade de ter um Game Boy. Eu lembro de um amigo meu que me emprestou, eu fiquei, sei lá, uma semana jogando Pokémon, foi sensacional, era a pilha, né, eu acho que tinha acabado até a pilha, eu fiquei desesperado, mas também, assim, eu dependi muito de amigos, de colegas, pra me chamar pra jogar, ou pra me emprestar, enfim, mas não foi a última vez que eu tive que passar por situações assim, né, eu lembro também de um outro momento que foi quando lançou o PlayStation 1, e cara, ninguém tinha o PlayStation 1, era uma coisa surreal, e eu lembro que uma prima minha, né, que assim, ela já tinha uma certa idade, acho que os seus 18 anos, e ela namorou um cara que tinha um PlayStation 1, e eu acho que o cara ali no começo do namoro queria agradar, ele deixou a gente ficar jogando lá, eu joguei acho que Mortal Kombat, e nossa, eu achei impressionante aqueles gráficos, aquele, sabe, aquela coisa surreal, parecia bem real pra época, só que, de certa maneira, né, eu fiquei muito, assim, com vontade de ter aquilo, e na época eu acho que eu tinha um Mega Drive, que pra mim também tava de ótimo tamanho, joguei muito Sonic e tudo mais. Eu lembro de um dia chegar ali na minha prima e nesse namorado dela, e eu era uma criança, não entendia nada, eu devia ter, sei lá, uns 9 anos, e eu simplesmente perguntei, né, se eu podia jogar, porque querendo ou não, né, eu queria brincar, queria me divertir, eu tinha amado o PlayStation 1, e eu lembro, assim, eu não consigo esquecer, que ele foi extremamente grosseiro na resposta, e aquilo gerou uma situação muito desconfortável, não só pra mim, mas a minha prima também começou a discutir com ele por conta da grosseria dele, começaram a brigar, e eu ali no meio sem entender nada, inclusive eu lembro que depois eu fui chorando pra minha prima, pedir desculpa, porque eu achei que eu tinha feito algo super errado, sabe? Quando na verdade eu só pedi pra jogar, né? Eu não tava com nenhuma intenção maldosa, e ela falou que não, que ele foi grosseiro e tudo mais, né? Enfim, só que isso me marcou muito, porque eu não tinha condições de ter aquilo, e eu tava pedindo pra jogar, eu não tava indo lá sem permissão ou nada disso, e muitas vezes, né, a gente passa por situações assim, e eu falo isso por mim, galera, quantas vezes também, por eu ter um videogame, uma criança chegou a mim pra pedir pra jogar, e eu lembrei da situação e eu deixei jogar, eu fiquei ali, obviamente, próximo, ajudando, sabe? Porque eu não queria, né, que essa criança passasse por aquele trauma que eu passei. Eu sei que é normal, muitas vezes a gente fica um pouco ciumado daquilo que às vezes é mais caro, né, a gente tem medo de quebrar, só que depois, né, de tantas situações assim, não foi a única, eu realmente comecei a refletir bastante, e na minha cabeça, eu acho que não faz sentido eu ter algo tão legal pra mim e eu não compartilhar, sabe? Até porque depois de muito tempo, quando eu tive outros videogames, a minha felicidade era chamar amigos pra jogar, né? Eu comprava às vezes controles a mais só pra ter ali quando alguém estivesse próximo de mim pra brincar junto, sabe? Então, isso, eu sempre quis aproximar as pessoas com jogos e não separar, não ser egoísta, sabe? Nunca foi minha intenção. E uma outra situação que me marcou bastante, como foi pra vocês, eu sempre quis ter um Nintendo 64, e eu lembro assim, que depois de muito tempo, eu tive um colega, né, que ele não usava o 64 dele, ele deixava parado, e eu perguntei, né, se ele podia me emprestar pra eu jogar, porque eu sempre tive a vontade, né, ele falou, não, beleza, eu te empresto. Cara, tudo certo, sabe, eu comecei ali a jogar, eu já tinha os meus 12, 13 anos, já era uma época também que a galera tava mais jogando PlayStation 2, PlayStation 3, né, então ninguém ligava muito mais pro 64. E nossa, eu fiquei bem feliz, deu pra brincar bastante, só que nesse mesmo tempo eu tava passando por uma situação na minha vida pessoal muito complicada, porque meus pais estavam separando, né, e eu sei que assim, pais se separar hoje em dia se tornou até normal, né, e pra época eu tava de certa maneira sofrendo bastante com aquilo, e eu, assim, eu me afundei nos jogos, e quando eu não tava na escola eu tava jogando, e teve algum momento na minha vida que eu achei que tava com aquela doença que a gente não pode falar no YouTube, que começa com D e termina com São, foi nesse momento, porque eu ficava enfiado no meu quarto, só queria saber jogar, né, não queria fazer mais nada, não queria sair, me divertir e nada mais. E assim, galera, naquele momento que eu tava com o jogo emprestado, como eu tava nessa situação chata, eu fui passar uns dias na casa do meu pai. E assim, eu fiquei um mês lá, eu não tinha escolha, eu tinha que estar lá. Só que nesse mesmo tempo, esse colega que tinha emprestado, ele acho que mandou algumas pessoas ir
na minha casa, pegar de volta, só que eu não tava, não tinha celular, não tinha como eu me comunicar e avisar que eu não tava naquele momento. Minha mãe trabalhava muito também, então eu acredito que eles foram em casa, eu não tava, enfim. Quando eu voltei, eu lembro que uma pessoa que não era o colega que tinha emprestado, foi um primo dele, foi lá me cobrar, e assim, ele não chegou falando, me devolve o videogame, ele mesmo que me cobrando, falando que eu tinha roubado o videogame do primo dele, né, foi assim, um auê no portão de casa, e não foi nada disso, foi só um mal entendido. Tudo isso porque eu peguei o videogame emprestado e não consegui, né, devolver antes de viajar. Então eu lembro que, poxa, eu fiquei muito chateado também com aquilo, porque se eu pudesse, cara, eu teria um videogame e não iria pedir nada pra ninguém. E eu aprendi também com aquilo, né? Depois disso, nunca mais eu pedi nada emprestado, até porque eu não queria passar por aquela situação novamente. E isso não foi nem mesmo a ponta do iceberg. Eu lembro de outras situações bem chatas, não somente ligadas a jogos, mas até mesmo da minha vida, porque como eu não tinha muitas condições, tiveram alguns parentes, né? Eu não gosto nem de falar que é família, porque família pra mim são pessoas que estão do nosso lado e nem sempre elas são do mesmo sangue. Mas essas pessoas chegaram a falar que eu iria seguir um caminho errado, né? Por eu não ter condições, né? Por eu morar em um local mais humilde. Então eu peguei isso pra mim e eu comecei a focar principalmente em estudo, galera. Eu comecei a tentar pegar uma faculdade porque eu não tinha como, né, pagar uma, então eu consegui um curso, eu consegui uma bolsa 100% por conta, né, de realizar ali uma prova e ter uma nota legal. Comecei a estudar, né, comecei a melhorar e tô sempre tentando melhorar, tô sempre tentando estudar até hoje, justamente porque eu sempre quis dar a volta por cima, eu sempre quis vencer. E não por conta das pessoas que duvidaram de mim, ou por conta das pessoas que falaram essas coisas, mas porque eu queria ter condições de poder comprar um videogame que, sei lá, era lançamento, poder comprar um jogo que eu queria jogar. E graças a Deus eu tive várias situações assim que, como eu já contei pra vocês em outros vídeos, o meu primeiro PSP eu comprei, assim, foi a primeira vez que eu comprei algum videogame com meu dinheiro. Eu tinha acho que R$300 na época, eu ganhava esse valor, eu não tinha o valor restante, que acho que era 400 pra conseguir comprar, tive que pegar emprestado, mas eu fui lá, comprei e joguei demais na faculdade, sabe? Quando também lançou o PlayStation 4, eu comprei acho que com uma diferença de 1 ano do lançamento. Eu fiquei assim, pela primeira vez eu tinha comprado um videogame que ainda estava dentro da geração certa, e eu tenho meu PlayStation 4 até hoje, porque ele pra mim é muito especial, porque ele representa, né, um momento da minha vida que começou as coisas a darem um pouco mais certo. Então, isso tudo eu passei e eu falo pra vocês, galera, não fica às vezes pensando, né, se você tá passando por uma situação difícil hoje, se você gostaria de ter um videogame ou ter, sei lá, um tênis legal, alguma coisa assim que pra você é muito importante, tenha certeza que se você focar, né, nas coisas certas, estudar mais, ir atrás, né, batalhar cada vez mais, eu não sei quando isso vai acontecer, mas eu tenho certeza que você vai conseguir as coisas que você sonha. Às vezes você que tá assistindo meu vídeo talvez tenha uma idade, né, abaixo dos 18 anos, você ainda não tá trabalhando, tem às vezes medo do que pode acontecer, mas fica tranquilo, se dedica, porque as coisas vão dar certo. Não deixa, né, que o que você sofreu no passado, que você repita isso com outras pessoas. Tenta fazer diferente, tenta emprestar o seu videogame para uma criança brincar, jogar, se divertir, joga com ela também, porque eu tenho certeza que isso vai fazer diferença na vida dela e vai marcar demais de uma maneira positiva. E se você assistiu esse vídeo de alguma maneira, né, conseguiu trazer para você lembranças boas ou ruins, eu espero de todo o coração que você tenha aí na sua mente aquela criança do passado que sempre sonhou em ter o que você tem hoje, ou até mesmo para você que ainda não tem, mas sonha, fica tranquilo, continua no caminho certo, batalhando, trabalhando, lutando, que na sua hora ainda vai chegar, você vai ter o seu videogame dos sonhos, o seu setup dos sonhos. Eu tô aqui, né, para tentar te motivar a conquistar as suas coisas. Tem aí sempre na sua cabeça que você vai sim conseguir. E poxa, se você tem amigos para compartilhar, né, crianças à sua volta que gostam e querem brincar, tenta compartilhar, porque isso vai marcar a vida delas, eu tenho certeza, como marcou a minha, em momentos que não foram tão bons, mas também teve muitos momentos que amigos meus me chamaram para jogar e foi maravilhoso. Como eu falei, se você quiser deixar aqui nos comentários o seu relato, o que você passou, eu vou adorar ler e responder. Muito obrigado, galera, por ter visto todo o vídeo. Eu vou ficando por aqui, que já tá bem tarde. Um bom descanso para cada um de vocês. Valeu, falou e um abraço.